Seu gatinho é bagunceiro, brincalhão, dorminhoco ou conversador? A cor dele tem a ver com isso? Ou é apenas o seu jeitinho mesmo? É isso que vamos ver nesse vídeo. Vamos abordar algumas das cores de gatinhos e falar sobre, começando pelos gatos laranjas. Gatos laranjas ficaram famosos na internet por seus comportamentos inesperados, aparecendo em locais improváveis, pulando em tudo que é canto, derrubando o que ver pela frente sem motivo nenhum. Uma pequena e fofa máquina de destruição. Isso é tratado como uma brincadeira ou meme de internet. Mas o curioso é que aproximadamente 80% dos gatos laranjas são machos. Isso porque o gene da sua cor está presente no cromossomo X. E o que isso quer dizer? Que todos os filhotes machos nascidos de uma gata laranja sempre serão laranjas também, independente da cor do pai, enquanto os filhotes fêmeas precisam que o pai também seja laranja. Essa maioria dos machos podem explicar essa sua reputação de bagunceiros, pois gatos machos geralmente são maiores e mais aventureiros, principalmente quando não são castrados. Gatos pretos. Os tutores de gatos pretos descrevem eles como muito tranquilos e afetuosos, um verdadeiro companheiro. As pesquisas sugerem que a pelagem preta está ligada a genes que podem favorecer o sistema imunológico dos gatinhos e que eles possuem mais proteção a raios UV vindo do sol, sendo assim mais resistentes a problemas de pele causado pelo sol, além de se esquentarem mais rapidamente ao sol, o que os dá uma leve vantagem em locais frios quando comparados a gatos de pelagens mais claras. Uma curiosidade é que quando expostos à luz solar, é possível que apresentem uma tonalidade marrom avermelhada e listras. Isso porque muitos gatos pretos também possuem genes de gatos rajados que ficam mascarados pelo outro gene, mas ainda estão lá, só que bem discreto. Apesar de tudo isso, eles são os que mais sofrem com a reputação devido à sua associação à bruxaria e ao azar vindo lá na Idade Média. Isso gera impacto até hoje. Abrigos frequentemente relatam uma demora maior para gatos pretos serem adotados. Mas curiosamente, essa superstição não chegou em alguns países. No Japão, acredita-se que eles tragam boa sorte, e no Reino Unido, eles são símbolos de prosperidade. Gatos brancos. A genética dos gatos brancos é uma das mais interessantes. Em muitos casos, a pelagem branca é causada pelo chamado gene branco dominante, que interfere na produção de melanócitos, que são responsáveis pela cor da pele e cor dos olhos e pela parte interna do ouvido. Ou seja, gatos totalmente brancos têm mais chance de possuir olhos azuis ou um olho azul e o outro de outra cor, conhecido como heterocromia, e mais chance nascer com surdez do mesmo lado do seu olho azul. Isso vale para apenas um ou para os dois lados, caso os dois olhos sejam azuis. Mas isso não significa que todos os gatinhos brancos de olhos azuis são surdos. É apenas uma probabilidade maior quando comparado a outros gatinhos de outra cor. Tutores os descrevem como carinhosos, calmos e delicados, além de possuir uma certa elegância. Gatos cinzas. Os gatos cinzas carregam a fama de serem mais educados, inteligentes e tranquilos, como se eles fossem mais na dele, provavelmente influenciados por gatos de raça como o azul russo e o chartreuse, que realmente têm um comportamento mais reservado e tranquilo. E então, as pessoas passaram a atribuir esse comportamento a todos os outros gatos cinzas. Geneticamente, o cinza não vem de um gene com cor independente. Ele surge quando um gene conhecido como gene de diluição reduz a intensidade de melanina, transformando o preto em cinza. Isso significa que um gato cinza é muito parecido com um gato preto, apenas a intensidade do pigmento foi alterada. Esse mesmo gene de diluição é responsável por transformar gatos laranjas em gatos com cor creme. Gatos frajolas. Os tutores relatam que são muito inteligentes e aprendem coisas rápido, como abrir portas e comer no mesmo horário. Eles são muito curiosos e comunicativos, além de gostar muito de chamar atenção. O frajola não é uma raça e nem uma cor específica. É uma mistura de pelagem de duas cores, geralmente preto e branco. O padrão é definido pelo gene das manchas brancas, que interfere na distribuição de pigmentos desde o desenvolvimento do embrião. Devido a isso, o padrão de cor de cada frajola é único, como se fosse uma impressão digital. Gatas tricolores, que também possuem uma combinação única de cores para cada gato. A diferença agora é que ele combina o gene responsável pela cor preta e pela cor laranja, assim como de ausência de cor.
o branco, ficando assim com 3 cores espalhadas aleatoriamente pelo corpo todo. Interessante que assim como o gene da cor laranja fica no gene X, o da cor preta também fica, sendo assim necessário 2 cromossomos X para o gato ser tricolor, ou seja, praticamente todos são fêmeas, cerca de 99% dos tricolores. Existem raríssimas exceções do gato ser macho, onde há uma alteração genética do gato possuir 3 cromossomos sexuais, sendo X, X e Y. Muitos tutores afirmam que elas possuem uma personalidade forte, são independentes, confiantes e costumam deixar bem claro quando gostam ou não de algo. Gatas tartaruga. Os gatos tartaruga, escama de tartaruga ou escaminha, são muito parecidos mesmo com os tricolores. A única diferença aqui é que não possuem o gene da cor branca, ou seja, são apenas a mistura do preto com o laranja. Também são 99% fêmeas, pelagem única para cada gatinho e personalidades bem parecidas. O interessante é que existe a possibilidade de uma gatinha tartaruga possuir um gene de diluição, fazendo com que o preto fique cinza e que o laranja vire creme. Gatos rajados. O rajado também não é uma cor, e sim um padrão de cor, que pode ser listras parecidas como as de um tigre, pode ser como manchas ou em desenhos espirais, além, é claro, de um M em sua testa. Esse é o padrão de cor original dos ancestrais do gato doméstico, o gato selvagem africano, e por isso a maioria dos gatos possuem esse padrão de cor, mesmo quando não fica muito aparente devido a outras características, como em gatos laranja ou pretos. Essas linhas em sua pelagem servem como uma camuflagem natural para esses gatos na natureza, e muitos dos tutores relatam que são ótimos caçadores, seja brincando ou não. Além disso, dizem que são bastante independentes, curiosos e bem adaptáveis. Existem várias tendências de comportamento observadas pelos tutores, mas até hoje, as pesquisas feitas não encontraram evidências de que os genes responsáveis pela cor do pelo também definem a personalidade dos gatinhos. O tempo que se separou da mãe, o ambiente, castração, o convívio com o tutor ou outros pets é o que é mais relevante para a formação de sua personalidade e comportamento. Se chegou até aqui, me conta nos comentários como é o seu gatinho ou gatinha e se ele é igualzinho ou não quanto ao que dizem sobre sua cor. E se gostou, considere deixar o like e se inscrever para mais vídeos como esse.